cada um que está passando pelo que quer que esteja passando, está passando para algo, por uma razão. O que acontece? A partir do momento que eu tenho o meu corpo para passar pelo meu algo, para passar pelo meu processo, da minha evolução, eu trouxe um corpo para cuidar da minha vida. Aí, se eu tenho que resolver a vida do outro, além de ter todo esse aspecto de orgulho e vaidade, nossa, né? De colocar ele para baixo, a gente num lugar mais alto, eu vou precisar de mais um corpo, porque eu tenho 2 vidas, eu preciso de 2 corpos. Se eu tenho 3 vidas para resolver, eu preciso de 3 corpos. E se eu tenho uma humanidade inteira para resolver, eu preciso ser de que tamanho? É Percebe? verdade. Massa? E se eu preciso trazer isso, eu preciso resolver, e eu não estou conseguindo resolver, eu vou odiar o meu corpo, porque eu estou construindo um corpo para resolver o problema da humanidade inteira. E eu não estou conseguindo resolver, esse corpo não está me ajudando. Eu vou odiar esse corpo. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Por que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... E aí, me conta, que história é essa? Você escreveu assim: fome de me amar como eu sou. Como é que é isso? Explica melhor. Como é que você é? É porque, assim, eu desde pequena, assim, eu tenho um complexo muito grande com o meu corpo, sabe? Com a Ah, minha, com a minha forma, assim. E isso é uma memória que eu tenho de muito pequenininha, Andresa. Tipo, 3 anos, sabe? 4 anos, isso eu já carrego. tá. E, e eu já tô num caminho de autoconhecimento, assim, já tem um tempo. E isso é uma coisa que eu ainda não consegui, sabe? Eu não consegui ainda. Eu já estudei muito, né? Eu sou humanoterapeuta, eu já fiz psicanálise. E eu tô nessa busca muito grande, assim, já tem um tempo, assim, trabalho com várias terapias. Mas é como se isso fosse meu calcanhar de Aquiles, sabe? Fosse a coisa mais assim, eu já consegui resolver muitas coisas na minha vida, só que essa parte é a parte que parece que é onde me trava em tudo, sabe? É muito complexo pra mim. E, e eu não entendo por que que é algo que assim, eu sei tantas coisas, digamos assim, mas essa partezinha, assim, sabe? Eu não consigo, parece que eu não consigo me olhar, assim, sabe? Eu não consigo ver quem eu sou de verdade, minha grandeza, eu não sei. Parece que essa crença ficou tão presa na minha forma, em quem eu sou, que eu não consigo ainda soltar. E isso é algo assim que me traz muita dor, assim, sabe? Muita dor mesmo. E principalmente porque a gente faz tanto, assim, né? Pelo menos na minha cabeça, né? Eu tô buscando tanto, eu faço tanta coisa, assim, eu já atendo algumas pessoas e, e eu quero resolver isso dentro de mim, sabe? Eu tenho essa fome muito grande de resolver isso. Entendi. Deixa eu tentar entender melhor isso aqui. É assim, ó. Você falou assim, eu tenho complexo com o meu corpo, a minha forma. Mas você fala, eu tenho fome de me amar como eu sou. Aí eu perguntei, como é que você é, né? E aí aí você começou a falar isso. O que te dói é ter o corpo que você tem, ou o que te dói é não conseguir amar É isso. o corpo? São coisas bem diferentes, você consegue perceber? Ó, Entendo. eu odeio o meu corpo, eu não quero ele, Não, ou eu queria conseguir amar o corpo que tenho. São eu coisas gostaria de distintas, conseguir me amar. É, tá? esse corpo eu gostaria de amar. Então tá tudo bem pra você tá mais cheinha. Você só não consegue amar Assim, esse corpo. Você não consegue amar quem parece você que minha é. cabeça, ela só quer o tempo todo, sabe, assim, parece que fica, é como se fosse um pensamento, assim, que eu tenho que, parece que se eu não emagrecer, eu não vou estar completa, parece que se eu emagrecer, eu não vou ser quem eu sou, parece que é uma programação que eu sinto às vezes, sabe? E aí eu fico pensando, mas gente, eu me vejo no espelho hoje, eu me acho bonita, sabe? Eu não me acho assim, igual quando eu era adolescente, que eu tinha realmente um processo
de dor, assim, de querer rasgar, assim, de negar, né? Quando a gente é adolescente é muito profundo isso. Mas eu olho e eu falo assim, cara, eu sou legal pra caramba, eu sou bonita, eu sou gente boa, e por que que eu não consigo, sabe, integrar isso? Entendi. É normal que na adolescência a gente odeia tudo, tá? Quem é magra acha magra demais, quem é gorda demais, quem é baixa demais, quem é alta demais. É da fase da Eu tenho 1,5 m. Eu queria tanto ser maior um pouquinho. Eu falava, só um pouquinho, 10 centímetros fazia uma diferença danada, 1,5 m. Parecia criança, né? Sempre pareci muito infantil por causa de ser pequenininha, né? Então, isso é bem normal lá na nossa adolescência, é natural. Então, vamos lá, vamos tentar entender esse processo, porque ele é um processo. Primeira coisa que você precisa pensar é em tratar isso. Tratar energética e espiritualmente mesmo, tá? Mas vamos entrar nas bases, tratar a fundo nisso. Mas eu já vou te adiantar, ou eu posso te adiantar, não sei se a história vai ser essa, mas a vibração vai ser essa. Tá? Às vezes a história, quando a gente faz os tratamentos, quando a gente trabalha nessas bases, e embora você seja humanoterapeuta, é uma coisa que te dói muito. Então, às vezes, a gente não vai lá no ponto da dor, porque a gente não quer sangrar essa ferida. Então, a gente não chega lá, toda vez a gente se afasta, né? Então, por isso que eu tô falando, às vezes, cabe você procurar uma outra pessoa para te ajudar nisso, para te ajudar e falar, pode ir na ferida. Vai, sozinho eu não consigo, eu preciso de alguém cutucar isso para mim, porque eu preciso. Tá? Então, por isso que eu tô falando. Porque tem coisas que são difíceis pra gente lidar sozinho. A gente não quer ir lá sozinho. A gente queria que alguém fosse com a gente. E aí o tratamento ajuda nisso. Mas precisa trabalhar, tratar isso. Mas vamos lá. Vamos só, por enquanto, pelo racional, pelo consciente. E eu tô indo pelo meu sentir. Tá? Total pelo meu sentir. O quanto você... Quantas pessoas você é ou você acredita que você seja, ainda que você não possa não ser de fato, mas existe aí em você você acredita isso para a sua conta, né? Você põe isso para você pagar, que você acredita ser responsável. Por quantas pessoas você acredita que você é responsável? Ou que você seja de fato, ou que você acreditou isso na sua conta, de que você tem que fazer feliz, de que você tem que resolver, de que você tem que ajudar, de que você tem que facilitar a vida. Por quantas pessoas você acredita que você tem que fazer isso? Nunca pensei sobre isso, assim, eu sou bem desagarrada, eu moro sozinha, longe da família, sabe? Hoje, assim, eu vivo uma vida, em resumo, pra mim, né? Assim, fisicamente e tal. Eu não tenho essa visão de ter que salvar ninguém da família, sabe? Mas eu sinto, assim, se eu fosse pensar quem que eu tenho que ajudar hoje? As pessoas, eu sinto que eu tenho que ajudar a humanidade, sabe? É uma vontade muito grande de curar essa dor desse mundo, sabe? Eu sou muito empática nesse ponto, assim. Eu acredito que a humanidade tem jeito e que a gente pode trabalhar para ajudar, sabe? Hoje, assim, é o que se resume a minha vida, se você me perguntasse, É o sabe? que se resume a sua vida, legal. É o que se resume a sua vida. Presta atenção no que você está falando. É. Sua vida se resume a resolver os problemas dos outros. Isso que você está me dizendo. Da humanidade inteira, inclusive. Não tem nada de errado com isso. Vamos só olhar para isso em perspectiva. Em perspectiva. Perspectiva. Vou explicar aqui perspectiva um pouquinho, para facilitar. Perspectiva é assim. Quando eu estou num lugar, eu tenho uma perspectiva. Então, quem trabalha com imagem, quem trabalha com essas maquetes, elas fazem a partir, né, ou projetos na internet, elas fazem tudo a partir de uma perspectiva. Então,
Depende da perspectiva, você acha que aquele lugar é grande ou pequeno, né? Então, você trabalha essa perspectiva. Então, você tem que olhar a partir de uma perspectiva. Quando, às vezes, eu estou num lugar, eu tenho uma perspectiva pequena. Quando eu olho de outro lugar, eu tenho outro tipo de perspectiva. Então, o lugar é o mesmo. A minha perspectiva é que muda em relação a onde eu estou. Tá? Quando eu olho e tenho uma perspectiva, eu tenho uma sensação. Quando eu estou dentro e tenho uma perspectiva, eu tenho outra. Mas eu estou no mesmo lugar. É só a minha maneira de olhar para ter a perspectiva diferente. Faz sentido? Consegue entender o que eu quero dizer? Ok. Sim, sim. Se a sua perspectiva é o mundo inteiro, para salvar o mundo inteiro, eu preciso ser muito grande, muito forte. Faz sentido? Ok. Então, preciso ter uma massa muito grande para aguentar. Porque você fala assim para mim, o mundo tá difícil, mas eu acredito que o mundo tem jeito. Eu não tô discutindo esse coração, tá? Eu só tô querendo pôr em perspectiva, tá bom? Porque eu também sou assim, igualzinho. Mas o que eu aprendi? Porque assim, quando a gente quer resolver o problema do outro, eu estou sendo extremamente orgulhosa. Por quê? Porque eu estou acreditando que o outro não tem competência para resolver o problema dele. E ele precisa da minha ajuda sozinho, ele é uma bosta, ele não vai conseguir. No fundo, eu falo, coitado, não tem esse tom do que eu disse. Mas no fundo, na real, é isso aí que a gente está pensando. Eu me acho melhor e acho que ele é pior. Então eu tenho que ajudar. Se não for eu, o que vai ser dele, coitado? Quando eu paro para pensar, quando eu olho para isso, é meio difícil assim no começo, porque no fundo não era isso que a gente queria, não é esse sentimento que a gente quer ter, mas no fundo é isso que a gente está vibrando. E aí, o que eu preciso fazer, ou o que eu posso fazer para não entrar nesse sofrimento dele? Colocar ele no mesmo patamar que eu. Eu não sou melhor e ele não é pior. Ele pode não ter tido algumas oportunidades, mas como é que foi a minha vida? Será que eu também tive todas as oportunidades assim? Ou será que eu me esforcei de um jeito diferente dele? Não. Ou será que não tem nem a ver com esforço? Tem a ver com o que cada um precisava viver. Porque quando eu tento salvar o outro, eu não percebo que às vezes ele precisa passar por aquilo, por algo muito maior. Senão ele vai ser sempre fraco. Isso significa que eu não vá contribuir? Não, eu posso contribuir. O que eu não posso é pegar o problema do outro e trazer para eu resolver. Porque se eu tenho um corpo para cuidar do meu problema, se eu tiver um corpo para cuidar da minha vida, se eu tiver 2 vidas para cuidar, eu vou precisar de 2 corpos? Percebe o tamanho da massa que eu vou precisar? Porque, olha, se eu tenho a minha vida e eu tenho um corpo para cuidar da minha vida, dos meus processos, dívidas kármicas, lições kármicas, processos missionários, aprendizado, evolução. E se Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa carregar, Ele dá a cruz que eu preciso e dá a condição que eu preciso para carregar, a força que eu preciso, todas as ferramentas. Tá? A gente não precisa sofrer. A gente sofre porque pela perspectiva que a gente tem. Entende? Eu não estou dizendo que a gente não passe por dores. Dor é diferente de sofrimento. Mas pela perspectiva que a gente tem. Tá? Aí a nossa cruz fica mais pesada quando a gente aprende. Fica um pouco mais leve. Não significa que eu não vá carregar. Significa que eu tenho em mim a condição de fazer aquilo. Cumprir aquela missão. Né? Em tese, a cruz é uma missão.
Então, se a gente fizer um paralelo com a história de Jesus, então, quanto ele trouxe de mensagem para a gente quando carregou aquela cruz? Então, era um castigo ou era uma missão? Não significa que a cruz estava leve. Significa que, pela perspectiva dele, ele sabia porque ele estava fazendo aquilo. Então, ele teve a dor, mas não necessariamente o sofrimento. Tanto que ele diz, perdoa, eles não sabem o que fazem. Percebe perspectiva? Dor e sofrimento. Sim. Então, cada um que está passando pelo que quer que esteja passando, está passando para algo, por uma razão. Né? O que acontece? A partir do momento que eu tenho o meu corpo para passar pelo meu algo, para passar pelo meu processo, da minha evolução de consciência, eu tenho uma consciência maior, por isso não existe tanto sofrimento, ainda que doa o ombro. Eu trouxe um corpo para cuidar da minha vida. Mas se eu estou cuidando da vida do outro, acreditando que ele não tem tudo isso que eu tenho, primeiro que eu estou me sentindo especial. Sou mais amada por Deus, olha como eu sou melhor. Orgulho, mal usado. Né? Segundo, que eu estou colocando ele no lugar lá embaixo, como se ele fosse uma porcaria e não tivesse condição. E ele tem. Porque se ele tem esse processo para lidar, não tenho dúvida que ele tem a condição de resolver. Ele vai ter que lidar com o orgulho dele, com a prepotência, com a ira, com tudo. Todos os processos dele. Com a valorização dele, com o comprometimento dele, com tudo. Então ele tem. E aí, se eu tenho que resolver a vida do outro, além de ter todo esse aspecto de orgulho e vaidade, nossa, né? De colocar ele para baixo, a gente num lugar mais alto, eu vou precisar de mais um corpo, porque eu tenho 2 vidas, eu preciso de 2 corpos. Se eu tenho 3 vidas para resolver, eu preciso de 3 corpos. E se eu tenho uma humanidade inteira para resolver, eu preciso ser de que tamanho? É verdade. Percebe, massa? E se eu preciso trazer isso, eu preciso resolver, e eu não estou conseguindo resolver, eu vou odiar o meu corpo, porque eu estou construindo um corpo para resolver o problema da humanidade inteira. E eu não estou conseguindo resolver, esse corpo não está me ajudando. Eu vou odiar esse corpo. Então, como é que a gente ajuda de fato? De fato. E aí eu vou falar pelo meu universo, tá? Que acredito que é o seu. Levando consciência que cura. Levando a pessoa para um processo de consciência, para que ela tenha perspectiva em relação ao problema dela, para que ela se perceba nesse lugar, para que ela se conecte com a essência dela, e aí ela consiga ter forças para resolver o processo dela. No momento em que eu faço isso, ela se conecta. No momento em que ela se conecta, eu me conecto. No momento em que eu me conecto e faço isso, eu fico feliz. Eu amo tudo que sou. E aí eu tiro um pouco de peso de mim. Entende? E por frequência, quando ela fica bem, eu fico bem. Então eu sinto aquela frequência. E aí eu busco dentro de mim, de toda a minha espiritualidade, de tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, como é que eu vou fazer para que ela tenha consciência do processo dela. E aí, quando a Alciara percebe isso, ela frequencia. Quando ela frequencia, a gente sintoniza. De fato. A gente entra aí em frequência. Aí eu fico feliz. Aí eu cumpri a minha missão. Não resolvendo o seu problema, mas te ajudando a ter consciência e a sentir isso que eu estava sentindo. Eu frequenciei e transferi a frequência e busquei dentro de mim e de toda a minha espiritualidade a informação. Porque aí você vai perguntar assim, Andresa, como é que você sabia que era isso? Eu não sabia. Por que você fez aquela pergunta no começo? Não faço a menor ideia, eu só senti que eu tinha que fazer. E você falou, não. Falei, mas tá por aí. Eu não duvidei de mim. Eu não duvidei da espiritualidade que tá me passando a informação. Eu fiz a pergunta, não era a história.
historinha. Ah, quem que cuida? Porque podia ser. Mas aí eu podia falar, ah, errei. Não errei. Eu só não encontrei o ponto que da historinha, mas a frequência eu confio, porque alguém está me transmitindo a frequência e frequência é o que é. Então a informação não está errada. Eu só preciso entender onde está e a partir do momento que eu entendo, eu devolvo para você. E aí eu vou só trabalhando nesse processo. Entende que como é que eu sabia qual era a pergunta? Eu faço a menor ideia, eu não sabia. Aham. Só que quando você diz para mim, não, não é isso, eu não me julguei. Ai, tudo errado. Eu falo assim, não, eu falei, é isso. Eu só não consegui achar, eu preciso encontrar esse caminho certo. Porque se veio a informação, se está no meu coração, é. Se saiu pela minha boca, é. Porque se a minha intenção aqui é fazer isso, porque eu não abro um horário aqui para ficar de orelhada. Podia ser, Sim. mas não é a proposta do meu. Eu faço isso para ficar batendo papo com meus amigos, dando risada, mas ali o objetivo é aquele, aqui não. Então, né? Então, se essa é a frequência que eu tô, se essa é a intenção que eu tenho, não é orelhada. Se alguém me passou a informação, eu senti, falei, tá certo. Se não é exatamente aquilo, não é que tá errado, eu só preciso achar o ponto para que eu entenda o porquê eu senti aquilo, para que você entenda. Então, é isso que você... E aí, quando eu entendi, fui trazendo, eu frequencio. Quando você começa a entender um pouquinho, você entra na sintonia. Aí você fala, você não falou, mas você fez assim. Tipo, é quase que você falou, saquei. É isso mesmo. Nossa, é isso mesmo. É isso. E é tão sério isso que quando eu tô em conexão, que eu ajudo a pessoa a se conectar, né? Porque eu sempre falo isso. Gente, isso me dá um êxtase que é como se fosse um orgasmo. Eu gosto das suas lives, você fala bastante sobre isso. E é mesmo. Sabe? É uma coisa que é do coração. Uma explosão, assim, é um prazer no cardíaco infinito. Entendeu? Só que você precisa parar de tentar. Não digo que você vai tentar parar de salvar a humanidade, porque isso é o que te move. Você falou, isso resume a minha vida. É dentro do seu potencial, é dentro do seu projeto de vida, tá aí, tem um desejo dentro do seu coração, e desejo é sempre genuíno, quando ele vem do coração. Mas como é que eu vou entender o que é ajudar a humanidade? Como é que eu vou entender o que é salvar, ajudar a humanidade inteira? E aí, dentro disso, eu vou encontrando... E assim, salva, o que é ajudar? É dar o peixe ou é ensinar a pescar? Gente, está falado aí todo mundo fala, Jesus vai voltar. Mas vai voltar para falar a mesma coisa. Gente, não vai! Falou, 2000 anos atrás. Pode ser que volte. Mas ele vai falar, tá bom, vamos lá, vou repetir. Ele volta para dizer a mesma coisa. Aí ele volta e fala a mesma coisa. Amar é próximo como a ti mesmo. Mas primeiro ti mesmo, porque senão não existe próximo. Né? Aí você vai lá. Eu falo tudo igual, porque ninguém fez a lição de casa. E também ninguém fez, também não é verdade. Porque a gente está evoluindo, porque se pensar em 200 anos atrás, a gente vai evoluir um monte. Porque há 200 anos atrás era na base da machadinha. Ah, mas ainda tem machadinha? Ainda tem, menos do que era. Entendeu? E há 500? E há 2000? E há 20 mil? Então, quer dizer, claro que a gente está evoluindo, claro que a gente aprendeu muita coisa. Só que é um processo de aprendizado. Se a gente não respeita o processo, a gente... Não dá para engravidar hoje e nascer amanhã. É entender esse processo, né, Andressa? É tão difícil a gente... Não é entender. Entender a gente entende. Só que a gente é orgulhoso e a gente quer que 2025, só porque eu tenho uma ideia para 2025, eu quero trazer 2025 para 2022. E isso não existe. É verdade. Não existe, tem um processo. Você tem uma ideia, ela está sendo gerada. Você está gestando as coisas. E as coisas têm um tempo de gestação até que elas aconteçam. Então não é entender, é aceitar. É aceitar que o outro passa pelo processo dele e ele vai estar sendo... A gestação dele está acontecendo para que ele nasça, a borboleta e voe. Saindo do casulo. Ele precisa de força nessa asa. Você acha que... Como é que a gente tem força?
Com alguém passando a mão na nossa cabeça? Não, com a gente quebrando a cara para ficar forte. Então, se o que eu preciso é de força, eu vou encontrar resistência para que eu faça força, para eu ganhar musculatura para ficar forte. Eu preciso da resistência para eu fazer a força. Então, assim, é processo. Então, não tem a ver com entender. Tem a ver com aceitar que não dá para botar 2025 e 2022. Ah, mas no espiritual não existe tempo e espaço. É verdade, mas no físico existe. Eu nunca vi ninguém nascer, um ser humano. Ah, mas tem outras raças que nascem. Mas é outras raças. A gente é essa raça aqui. Essa é a nossa natureza. E aí a gente se acha mais especial do que os outros seres. Sacou que a gente se acha? Sim. Só porque a gente tem uma cabeça que aqui na frente desenvolveu um pedaço de um cérebro que é diferentinho, e a gente se acha. E aí a gente não aceita que a gente é tão bicho quanto todos os bichos, tão planta quanto todas as plantas, e tão mineral quanto todos os minerais. Ou você pensa que o nosso ossinho vem de qual reino? Sim. Do mineral. O nosso sangue, que é uma aguinha, vem de qual reino? Vegetal. E a gente se acha melhor porque desenvolveu uma parte aqui que nos dá uma habilidade. Isso não nos faz melhor, nos faz diferente. Ainda assim, somos natureza. Somos natural. E temos processo, porque a gente demora 9 meses para nascer. 7 meses? 6 meses? Mas percebe que quando sai do processo, complica um pouco? Sim. Tá? E se passa disso, também não dá certo? Então, se é assim pra gente, é assim para tudo. Os nossos projetos também são assim. Então, a ideia, o espírito já está lá, sem tempo e espaço, mas para nascer aqui precisa fazer esse corpo. E esse corpo precisa de um processo. E para tudo é isso. Então, se você tem um projeto na sua cabeça e você quer que ele existe, ok, está feito. Só que tem um processo para ele acontecer. E eu preciso aceitar o processo. Não é entender. Eu posso entender. E quando você fala, é difícil a gente entender. Mentira, porque você já entendeu. É verdade. Você não aceitou, você tá fazendo birra com Deus, com o universo. Ah, mas eu quero agora. Fica querendo. Porque não é assim que funciona. É verdade. E tem mais uma coisa. Para nascer o filho, precisa estar namoradinha. Senão não vai nascer o filho. Entendeu? Tem que ter ação, movimento. Né? Tem que ter ação, movimento. Precisa, né? Criar o atrito para depois ter o prazer. E o que é o sexo? É atrito. É atrito. É contrair, que fica bom só na hora que relaxa. Mas se não contrair, não fica bom. Não fica bom, é verdade. Fica bom na hora que relaxa, precisa contrair. É fluxo. Fluxo, refluxo. E o universo é assim. E o ser humano é assim. E tudo na vida é assim. Se não, quanto mais contrai, mais prazer. Então, por que seria diferente com todo o resto? Então tem que ter o movimento, tem que ter essa contração, tem que ter tudo isso para ter o prazer, para ter a fecundação, para esperar o processo todo, para dar um monte de dor de barriga, dor de cabeça, dor das costas, dor de náusea, vômito, para um filho nascer na dor do parto, aquele, meu Deus do Senhor Jesus, aquele parto. Então, percebe que tem um monte de coisa. Então, tem que ter ação, tem que ter ideia, tem que ter ação. Mas o espírito já está lá. É verdade. Ah, tem que... O espírito não tem tempo e espaço. Não, tá lá já. Só que aqui é assim. É verdade. Nossa, muito... Nossa, foi muito bom isso tudo. Parece que minha mente estava tão confusa, Andresa, sabe? Tão confusa, tão cheio de coisas assim, sabe? E agora eu tô entendendo, entendi a mensagem direitinho, era isso que eu precisava ouvir mesmo. Entendeu? Então, você, quando parar de ficar cuidando da vida do outro, querer ter esse controle,
e esse controle é do nosso ego, da nossa vaidade, achando que a gente Sim. tem esse controle, a gente vai ficar em dor. Quando você sacar que você não tem esse controle, que você é só um funcionário do universo, e que a espiritualidade Sim. te usa quanto ela quer. Ai, eu não aceito que ninguém me use. Ah, tá bom. O uso é diferente de abuso, coisas bem, quero que fique claro aqui, tá? O uso é diferente de abuso. Sim. Tá? Então, e a gente é usado o tempo inteiro. Só se permita ser esse funcionário do universo. Só que é com o outro, é a responsabilidade do outro a melhora, não sua. Ah, É mas ele não verdade. tem dinheiro para pagar. Para comer pizza no final de semana ele tem? Para fumar, para tomar uma cervejinha. Ele tem. Então, na verdade, não é que ele não tem. Não é prioridade na vida dele. Ah, mas agora ele está desempregado, e enfim. Tá, só que esse problema vem de quanto tempo? Por que ele não fez isso lá atrás? Então, eu não estou negando que não exista o processo e que não exista dificuldade. Eu estou só percebendo que não é prioridade. Porque o dia que for, cara, a gente tira da nossa vida tudo aquilo que atrasa a gente. Tudo. Tudo, todos que atrasam a gente tira do caminho e vai para cima de resolver aquela situação. É verdade. De aceitar aquela situação. De perceber aquilo. Aí eu paro Nossa, de isso dar eu desculpa. vivi. Eu vivi isso, eu tive que deixar tudo pra trás, assim, pra eu seguir o meu coração, o que me movia, sabe? Eu deixei tudo, eu construí tudo de novo, assim, e eu tenho que aceitar que esse processo, cada um tem o seu tempo, né? Deixa eu te perguntar. Eu nem sei qual foi a situação, mas vamos lá. Alciara, você fez isso. Você não tem um baita orgulho de você? Muito! E por que você vai tirar do Muito! outro Não esse vou. orgulho? Por que você não vai dar para ele a possibilidade dele quebrar a cara e sair de lá? E ter orgulho de si Verdade. próprio? Porque você está esperando que ele tenha orgulho de você. Porque você está esperando que ele fale obrigada. Você é maravilhosa, você que me ajudou. É o nosso orgulho. Uhum. Só que você precisa querer que, ainda que ele fique com muita raiva de você, você tenha feito uma coisa. Mesmo que ele nunca mais olhe na sua cara. Não importa, é entre ele e Deus. É verdade, Porque ele tem Andresa. que quebrar Nossa. a cara e sair dali e falar, pô, difícil, mas eu enfrentei, eu tenho puto orgulho de mim. Do jeito que você tem, você precisa dar ao outro o direito de ter também. Ainda que ele não fale obrigada pra você. Ainda que ele passe uma vida inconsciente achando que você foi aqui, machucou ele. Que não fez, que não deu de graça. Aí você tá conversando com o espírito dele. Quando você fica no nhenhenhé, você tá conversando só com o veículo, só com o carro. Nossa, sim. Muito bom. Nossa. Minha Liana. Nossa, eu tava completamente confusa, até sobre trabalhar com as terapias, sabe? Eu tava assim, não sabia se era isso, como que eu faria isso, sabe? Eu tava, apesar de ter muito conhecimento e vivência também, não só conhecimento, sabe, Andresa? Eu já tenho uma experiência legal no sentido assim mesmo, de trabalho, e eu falava assim, gente, mas essa experiência toda, por que eu ainda não consigo integrar isso, até para divulgar o trabalho é difícil, sabe? Assim, no mental, até para colocar para frente. Por quê? Porque talvez eu estava esperando com essa ilusão, né? Algo que não é a resposta do meu trabalho. Não é. Ai, sim. Não é a resposta do seu trabalho. Não é. A resposta do seu trabalho está em outro nível. A gente trabalha com energia e espiritualidade, está no nível energético e espiritual. Não fica esperando aplauso. Simplesmente faça. Simplesmente faça. Só isso. Se a pessoa ficar com raiva, mas você falou aquilo que desencalacrou um chakra que estava enroscado, ela ficou com raiva. Tem gente que não tem raiva há 1 milhão de anos. Gente, se eu não tirar essa pessoa desse lugar, ela não vai sair desse lugar. Uma potência, raiva no sentido de ira, com potência para virar o jogo. Pô, eu tô esculhambando com você e você não me manda calar a boca. Oi?
Então, o que eu vou fazer? Vou dar. Até ela mudar. Entendeu? A hora que ela mandar e sair puta comigo, eu falo, fiz o que tinha que ser feito. Agora ela segue. Entende? Porque, na verdade, Sim. e às vezes não, às vezes a pessoa fala, puta, eu não tava vendo, que merda. Ela fica com raiva, às vezes não de mim, mas ela fica com raiva do comportamento que ela estava tendo na vida dela. E eu preciso que ela tenha essa ira, não ódio. Né? Não ódio, o ódio é destruidor, mas há essa potência que fala, ninguém mais vai passar por cima de mim. Eu não vou deixar. O outro tá passando porque eu tô deixando. Como eu sou burra. Puta. Aí ela vai, desencalacrou. Tem gente que não chora há muito tempo. Que nem consegue, mas que secou. É verdade. Botar essa pessoa pra chorar. Isso aí precisa desentalar, entende? E eu tô trabalhando pelos chakras, eu tô trabalhando pelo espiritual, eu tô pegando tudo que ela tem, entre aspas, contra ela. Não é contra, é a favor. Mas eu estou me utilizando daquilo para que ela faça esse movimento e consiga soltar isso, que é um choro que está precisando ser chorado desde às vezes lá da infância, que teve que ser forte e não chorou. E aí as pessoas, ao invés de ajudar nesse processo, porque não entendem de energia, fazem o quê? Passa a mão na cabeça para ela não chorar. Aí não ajudou em nada, entendeu? Eu não estou fazendo para machucar. Estou fazendo para trabalhar no campo energético dessa pessoa aquilo que ela está precisando. Ela precisa. Se ela secou, ela ficou terra. Ou só terra e fogo. Precisa molhar, fazer uma laminha. Com o quê? Com água. Com água como? Com choro, com emoção. Porque se ela não sentir mais nada, ela está morta. É verdade. Então, tudo isso está por trás, a gente sabendo ou não. Tendo consenso ou não, tudo isso está por trás dos elementos elementais e elementares. Isso é alquímico. É alquimia pura. Nossa, entendeu? sim. São os elementos em movimento, que é o que dá forma ao nosso corpo físico. Terra, água, fogo e ar, hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio. Nossa, equilíbrio. Sim. Se não tiver em equilíbrio, não tem vida. Enfim, você entendeu porque isso é material do nosso curso, você já sabe muito bem. Você estava toda orgulhosa. Deixa o povo ter orgulho de si mesmo. E para isso ele precisa conseguir fazer igualzinho você fez. Enfrentar, ter orgulho, chorar, se descabelar, ficar desesperada, vai falar, eu fui, mas eu fiz, eu tenho orgulho de ter feito o que fiz. E aí eu sou orgulho, aí é o orgulho bom. Aí eu tenho orgulho. E aí eu tenho que ter esse orgulho, sim. Agora, o orgulho mal usado não faz sentido mesmo. Na verdade, uma das maiores viradas que eu tive no humanoterapeuta é justamente essa fala do orgulho, sabia? Eu vim antes de um processo de negar tudo, que você não pode ser orgulho de você. E realmente, assim, eu realmente amo a minha trajetória hoje, sabe? Eu tenho orgulho da minha trajetória, tenho orgulho disso. Ai, gratidão. Tá vendo? Então é isso. Então ajuda você, fome de me amar como eu sou, você percebe? Que não tem necessariamente a ver com o corpo, como você ama a trajetória, como você tem orgulho da trajetória. Você só está equivocada sobre o que é o ajudar. Quando você consegue compreender isso, você já fica mais leve, você já fica mais feliz. Você não precisa de 2 corpos para ajudar, 2, 3 para ajudar a humanidade inteira. Aí você flui com isso, porque você é o que você nasceu para ser. Sim. Tá Nossa, bom? sim. Gratidão. Você tá assistindo? Você falou que você é do humanoterapeuta? Você é do psicanálise também? Sim, o psicanálise eu não consegui terminar ainda. Assim, eu senti que é mais complexo para mim, né? Fazer. As aulas do humanoterapeuta fluíram muito mais, eu acho. Mas eu tô fazendo aquele forever, né? Aí eu tô renovando e eu tô sempre lá. Sabe por quê? Sabe Hum. por quê? Porque tem uma coisa dentro do psicanálise que eu acho que você não chegou lá, tá? Que vai te ajudar muito. Que são as bioenergéticas. As atividades bioenergéticas para trabalhar no campo energético. Você vai ter uma atividade para você fazer, para fazer movimento energético no seu corpo energético e destravar couraças. Sim. Então,
vai, segue o jogo. E às vezes pode ter que ter um mecanismo de defesa aí para não chegar lá, porque você vai trabalhar no seu campo energético. Isso está dentro do psicanálise. Você tem umas atividades, exercícios que você vai fazer mesmo, de respiração, e você vai desencalacrar chakra da expressão, né, de sexualidade. Isso tudo vai mexer nesses elementos que eu estava falando. Então, vai indo, assiste isso, vai chegar nessa parte. Nessa parte você tem uma coisa para fazer para ir destravando todos esses blocos mesmo. Isso vai te ajudar bastante. Tá lá. Continua que você vai ver, tá lá na frente. Um pouquinho mais para frente, para dar um entendimento, tá bom? Então é isso. Tá bom. Pô. Espero que tenha gratidão. Nossa. Tá bom? Prazer, minha Andresa. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.